capítulo 37. Ezequiel 37. Esse capítulo 37 é um dos mais conhecidos do profeta Ezequiel. Eu nunca preguei no profeta Ezequiel no capítulo 37, e esses dias agora Deus tem falado muito ao meu coração a respeito dessa necessidade da igreja, sobretudo nós, povo de Deus, de sermos visitados pela manifestação do poder de Deus. E nós vamos falar um pouquinho a respeito do que estava acontecendo, então, aqui nesse capítulo 37 de Ezequiel. Eu convido você, se você puder não se movimentar, só se for uma necessidade extrema, tá bom? Porque me ajuda na concentração e, sobretudo, porque nós estamos na presença do Senhor, diante do nosso Deus Santo. Amém? Capítulo 37, eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos, para que revivam, ou melhor, para que vivam. Verso 10, profetizei com ele, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra,
que o Senhor tenha misericórdia de nós e nesta hora edifique as nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida como teu mensageiro, que o Senhor possa me usar para a glória do teu nome. Tenha compaixão e misericórdia desse teu servo e usa-me para a tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a nação de Israel, ela passou por vários momentos. E um dos momentos mais difíceis na nação de Israel, nação que Deus chamou um homem, prometeu a ele que daria uma grande nação, filhos. E Deus fez isso por meio de Abraão, de uma mulher estéril. Deus deu Isaque e toda a sua descendência. Nós temos ali depois em Jacó, nos filhos de Jacó, até que eles entram num contexto do Egito, são perseguidos. Deus levanta Moisés, liberta o povo, mas a nação de Israel sempre oscilou em altos e baixos, momentos na presença de Deus. Momentos onde, por exemplo, nós temos contextos onde os profetas anunciavam, como Amós, dizendo: olha, este povo, ele estava cultuando a Deus sem vida. O profeta Amós diz que havia música, mas a música era apenas barulho. Não tinha de fato coração naquele momento de adoração. O profeta Oséias declara que essa instabilidade de Israel manifestava devido à depravação moral do povo de Israel. Nós temos passagens que destacam que o povo de Deus, a nação de Israel, virou as costas para Deus. Deus os chamou pelo seu amor. Deus sempre fez convites para que esse povo se arrependesse e voltasse a Deus. Mas o que acontecia? O povo virava as costas para Deus. Então Deus permitiu o chicote, a espada dos povos vizinhos, para que Israel, de fato, se arrependesse dos seus pecados e voltasse para o Senhor. Notem o que nós temos aqui nessa visão que Ezequiel recebe do Senhor. O povo de Israel está no cativeiro. O povo de Israel foi levado para a Babilônia. O povo de Israel, povo escolhido do Senhor, para comer o melhor da terra. Lembra da profecia? Olha, vocês comerão do melhor da terra. Falou para toda a nação saindo do Egito. E o que aconteceu? O povo desobedeceu ao Senhor. O povo andou em desobediência, indiferença, e o resultado? Eles já estavam há mais de 10 anos, nesse contexto, na Babilônia. Eles não tinham templo, eles estavam subjugados, grande parte da família morta, porque o ataque dos babilônicos ao sul também foi devastador com Nabucodonosor. E esse contexto, então, mostra a nação de Israel como um vale de ossos secos. Muito provável que essa visão era muito recente na memória do povo de Israel. Eles viram a carnificina que foi perder a batalha para Nabucodonosor e ser levado todos para o cativeiro. Isso é impressionante, porque afinal de contas, esse Deus que chamou Israel é o Deus que chamou para que eles caminhassem debaixo de vitórias. Um Deus que vencia batalhas, mas um Deus que entregou esse povo a uma vergonha terrível. Uma verdadeira vergonha nacional. E agora Deus revela para Ezequiel em visão um vale. E o vale nós podemos, de fato, imaginar um local onde haveria ali, então, milhares de ossos. E diz o texto que esses ossos eram secos. Irmãos, esse vale que Ezequiel vê é o vale da desesperança. A nação de Israel estava literalmente morta, entregue, rendida, sem nenhuma expectativa. Mas o que acontece é que nós temos aqui, a partir desse caos, a manifestação da mão transformadora de Deus sobre essa nação. Nessa noite eu quero destacar, então,
o seguinte tema: a restauração do povo de Deus. Restauração do povo escolhido do Senhor. O texto diz aqui, verso 37, 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu não sei de você, mas nós não gostamos. Quem gosta muito de falar, não, deixa eu dar uma passadinha aqui no cemitério Bom Pastor, não estou fazendo nada. Alguém tem essa prática? No máximo, se tiver alguém lá, um ente querido, não é assim? Mas, na realidade, nós, ainda mais cristãos, pouco fazemos isso, né? Mas Deus se importou com ossos secos. Deus se importou com gente sem esperança. Nós vamos falar sobre esse vale, e esse vale é uma analogia do que estava acontecendo com a nação de Israel. E o texto nos mostra, então, que agora Deus chama o profeta num vale sem nenhuma expectativa, ossos sequíssimos, como diz o verso 2. A superfície do vale, o vale é um local baixo, um local onde estava milhares de ossos sequíssimos, diz o texto, para afirmar que não havia ali vida alguma. O milagre da restauração agora vai acontecer, e notem, não é uma obra da mão do homem, mas a intervenção de Deus. Deus chama o profeta, Deus levanta o profeta, e Deus manifesta sobre aqueles que estavam sem esperança algo gracioso. É Deus que age sobre aqueles que estão desesperançados. Tem muita gente, inclusive nas igrejas, pode ser hoje aqui o seu caso. Você está caminhando sem nenhuma esperança e o seu coração está abatido. A sua caminhada está cada vez mais, de certa forma, sem rumo, sem propósito. Não há expectativa no seu coração. Note, a palavra de Deus então nos apresenta que agora começa a se realizar aqui algo para o povo de Deus. Verso 11, diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são quem? Toda a casa de Israel. Esses ossos secos aqui não são qualquer um. Tem muita gente, o mundo é um mar de lágrimas. O mundo que nós vivemos é um mundo de terrível dor. Mas aqui é um lugar onde o povo de Deus estava. E isso é muito sério. Saber que era o povo de Deus que estava nessa situação, isso é seríssimo. Isso revela tamanha distância do propósito do Senhor, distância da vontade de Deus sobre esse povo, e que Deus agora vai utilizar. O povo estava disperso. A nação de Israel, uma das coisas que aconteceu com a nação de Israel é que cada um se preocupava com si. Hoje eu falei pela manhã, eles tinham uma vez por ano um ajuntamento solene. Uma vez por ano era feito a expiação dos pecados da nação de Israel. É como você vem no domingo, você e a sua casa junta com outros irmãos e diz assim: hoje é dia do Senhor, é dia de cultuar a esse Deus, e eu não posso ficar de fora, porque eu faço parte do povo de Deus. Mas aqui, como também nos nossos dias, o povo estava vagaroso, o povo começou a ficar displicente, cada família cuidava das suas próprias coisas. E o que aconteceu? O texto nos mostra então agora que esses ossos, você já imaginou um vale de ossos? Um vale de ossos, eu imagino que está tudo de certa forma esparramado, espalhado, não há de fato uma coesão. E o que aconteceu mostra que, de fato, a nação de Israel, um dos pontos que nós podemos apresentar pela palavra de Deus, o povo de Israel deixou de ser um povo unido de alma para adorar o nome do Senhor. Uma das coisas que acontece quando o povo de Deus vem à casa do Senhor, nós estamos com reuniões nessa semana. Quem esteve quarta-feira no pequeno grupo? Quem esteve quinta-feira no pequeno grupo? Quem esteve sexta-feira na reunião de oração?
Quem esteve na escola bíblica dominical? Que bom que você chegou hoje, agora à noite, pelo menos, né? Salvou, né? Que bom que você está aqui hoje. Mas você notou? Quantas oportunidades de você exercitar na sua vida, no seu coração, algo que só o povo de Deus pode fazer. É romper com a sua zona de conforto e lidar com outras pessoas diferentes de você. Pessoas diferentes, mas que são pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. Uma das coisas que a igreja é chamada, ela é chamada a compartilhar uma comunhão que é Deus que produz. Você sabe de uma coisa que é natural das pessoas? Todo grupo há desafetos, há intrigas, pode haver desavenças. E o que é normal? Cada um vai puxar para o seu lado. O povo de Israel, cada um puxava para o seu lado. E qual foi o resultado? Eles foram levados cativos. Porque se o povo tivesse acertado as diferenças, eles tinham falado assim, vamos nos unir, dobrar os joelhos e clamar pelo perdão do Senhor. Um convite a você, um convite a nós. Seja parte do povo de Deus, preocupado com a unidade do corpo de Cristo. Como é que você faz isso? Aquele irmão, de repente, pisou no seu calo. Aquela situação que, de repente, você fala assim, nossa, nem me cumprimentou. Cada coisa, seja ela mínima ou grande, diga assim no seu coração, eu e esse irmão somos povo do Senhor, e as diferenças que nos afastam em Cristo é quebrado, para que nós caminhemos como povo do Senhor. Unidade. É muito fácil unidade, só de vez em quando você encontra com alguém, mas como povo de Deus nós temos que caminhar juntos. Povo de Deus nós pedimos perdão, povo de Deus a gente reconcilia, povo de Deus a gente estende a mão. Como é maravilhoso ser povo de Deus. O contrário disso é uma igreja cheia de divisões, rachas, e é um povo como Israel marcado pelo fracasso. Por quê? Porque não se reuniram para dizer, me perdoe, vamos juntos buscar o Senhor. Vamos juntos tomar uma decisão de nos consagrar ao Deus vivo. Como é bom saber que Deus deseja do seu povo essa unidade. Israel havia dado de ombros para essa unidade. Havia separação, havia relacionamentos rompidos. O povo de Deus estava num vale de ossos secos. Notem, meus irmãos, a condição de Israel era de fato algo impressionante. Hoje nós podemos notar que isso também é muito sério nos nossos dias. Povo de Deus no vale da desesperança. Nunca houve tanta gente que se diz evangélica, mas que está com o coração totalmente perdido. Nunca houve tanta gente que diz assim, não, eu sou cristão, mas o coração está em angústia, o coração está totalmente arruinado, o coração está murcho. Sabe por quê? Porque de fato está num vale, está num local de desesperança, entrou num viés, entrou num caminho de distanciamento da palavra de Deus, da casa do Senhor, e de práticas como hoje também falamos. Estamos chamando a igreja para uma semana de oração, uma semana de jejum e oração. O que mais importa é você separar um momento na sua semana, dizendo, Senhor, consagra a minha família, e consagra a tua igreja. Faz de nós, igreja do Senhor, um povo que possamos proclamar o teu nome com alegria, que o Senhor possa ser visto nas nossas vidas, porque uma igreja que está num vale sem esperança, se ele encontrar um descrente, o descrente consola ele. Tudo que ele conversa está mal, tudo que ele fala é de mal a pior. Ele, na verdade, ele é uma manifestação daquilo que nós estamos vendo aqui no profeta Ezequiel, capítulo 37, é um vale de ossos secos. E a palavra de Deus nos mostra, então, que esse povo de Deus manifestava sinais de morte. Reverendo Hernandes Dias Lopes,
ele é o mentor de parte dessa mensagem, e eu utilizei e quero fazer algumas aplicações que eu trouxe, mas, sobretudo, eu não achei nada tão detalhado como ele manifesta aqui. Um dos pontos que ele destaca é citado assim: o povo de Deus manifestava sinais de morte. Ninguém fica morto de uma hora para outra. Ninguém fica indiferente a Deus de uma hora para outra. O que vai acontecendo é que a pessoa vai perdendo a alegria de ler a palavra de Deus. A pessoa vai perdendo a alegria de estar na casa de Deus com o coração sincero, contrito. Vai sendo levado por aquela, de certa forma, prática rotineira. E os sinais de morte já vinham de longe. O povo abandonou o culto. O povo deu de ombros para os sacrifícios. Vocês lembram o que eles faziam com os animais que eles ofereciam para sacrifício? De vez em quando eles ofereciam só o melhor? Não, oferecia o coxo. Oferecia aquele que tinha uma deficiência estrutural no corpo. E Deus começou a rejeitar, dizendo: peraí, vocês estão fazendo o que aqui? O coração de vocês, a boca está aqui, mas o coração está onde? Longe. Notem, amados irmãos, a nação de Israel entrou de uma maneira que os sinais de morte cada vez mais era notório. O culto era uma canseira. Reunir para ouvir a palavra de Deus dava coceira nos ouvidos. A palavra de Deus era, de certa forma, um peso. E isso começou a fazer com que a nação de Israel fosse arrastada, dia após dia, para uma zona de abatimento, chegando à conclusão, estavam totalmente secos, totalmente sem vida, totalmente a nação estava entregue. E a palavra de Deus nos mostra que agora Deus, segundo a sua graça, vai tratar o seu povo, porque se tem uma esperança maravilhosa para nós, é que Deus não desiste dos seus. Louvado seja Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim, então, que agora Deus toma a iniciativa. Quem estava morto? Quem era? O povo de Israel. Se o povo está morto, quem tem que tomar a iniciativa? Deus. Carregue para a sua semana. Hoje falamos tanto. A vida só pode acontecer. A alegria de cultuar a Deus, Janaína. A alegria de estar na casa de Deus não vem de você, vem do próprio Deus que desperta na sua vida. É dele o despertar. Sabe o que você faz? Você reage, fala: louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje eu tenho uma alegria de estar na tua presença. Como é bom adorar o teu nome. O morto é insensível. O morto não tem ação, não se levanta, não trabalha para Deus. Mas Deus agora chama esse povo. Deus manifesta a sua graça. Esse morto afasta as pessoas. Israel estava com os seus ossos sequíssimos. Irmãos e irmãs, eu não sei da sua caminhada, alguns aqui, por sinal, pouco conheço. Mas talvez a sua caminhada com Jesus está assim, bem seca. Uma sequidão de caminhar, e de maneira que você está sentindo cada vez mais você e o seu coração ficar sequíssimo. Se tem uma exemplificação melhor do que essa época do ano, impossível. Você está, de certa forma, caminhando com Cristo, meio empurrado. A palavra de Deus tem para nós remédio. Deus é quem toma a iniciativa. Notem, versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles. Ele, o Senhor. Eu pude ver que eram muito numerosos a superfície do vale, e estavam sequíssimos. Agora verso 3, e olha só o que acontece. Então me perguntou o filho do homem: será que estes ossos podem reviver? Quem se importa com aqueles ossos? Eles eram ossos, mas era o povo de Deus. E Deus diz: profeta, meu servo, esses ossos podem reviver?
E notem, versículo 4 agora, diz assim: então ele me disse, profetize. Toda a iniciativa é de Deus, toda a ação de restauração sobre os seus escolhidos é do Senhor. Deus não te larga se você é dele, ainda que ele utilize dos sofrimentos para que você se volte para ele. Diz amém, porque é verdade. Ele vai fazer o que for preciso, porque você é um peixe escado, bem escado, e não tem jeito de escapar, porque ele é soberano sobre a sua vida. A palavra de Deus diz assim, verso 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: quem faz os ossos ganhar carne, ganhar tendões, não é o profeta, é Deus. O texto diz, verso 6: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês. É Deus que tem o poder de trazer um filho que está indiferente, um esposo que não quer ouvir de Deus. É Deus que pode fazer. Diga, louvado seja Deus por isso. Se dependesse dele, eu tenho que te falar uma coisa: você estava enrolado, você estava enrolada, você estava frita, frito, assado, mas Deus pode fazer, porque ele é soberano. É Deus quem age de maneira milagrosa, é Deus quem levanta os mortos da sepultura espiritual. Notem, o texto diz assim agora: Deus pergunta ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Todos diriam: ossos? Gente indiferente? Você não conhece aquele rapaz lá? Ele já foi crente. Na verdade, você não conhece ela. Ela já caminhou com Deus, mas ela distanciou, não quer saber mais de Deus. Ela está vivendo uma vida de aparência. Ela? Não. Para o homem é impossível, mas o profeta responde de maneira acertada. E ele declara: Senhor, tu sabes, porque o Senhor pode fazer, o Senhor é soberano, o Senhor pode trazer aquele que está perdido, lançado no mundo das drogas. O Senhor pode trazer uma mulher que sempre foi presa a tantas práticas, como os vícios, tudo que esse mundo oferece. E essa mulher, essa mãe, essa tia, essa pessoa pode ser alcançada pelo poder de Deus. O que nós conhecemos de casos de pessoas que começaram bem e se distanciaram da presença do Senhor. Ah, mas também como é que aguentava ficar naquela igreja? Como é que faz para ficar tantos anos servindo a Deus? O povo é difícil demais. Deu espaço, abriu a alma para a sequidão tomar conta do coração. Foi murchando, e quando parou, não queria saber de Deus, não queria saber de palavra de Deus, não queria saber muito menos de culto, porque foi se esfriando e foi dando vazão a ideias mundanas e malignas. E quando viu, estava distante da presença de Deus. Quem está me ajudando a orar pelos visitantes? Que bom que eu não estou sozinho. Louvado seja Deus por isso. Eu recebo visitantes que falam assim: nós estávamos bem antes da pandemia. Na pandemia a gente ficou online. E da pandemia a gente está até hoje procurando um rumo para a nossa caminhada. Irmãos, a pandemia já acabou faz 3 anos no mínimo. E há pessoas que nunca mais se posicionaram na presença do Senhor. Mas são pessoas que eu creio, muitas delas, o Senhor chama de Israel de Deus, deseja a ação de Deus alcançá-los. E é muito triste imaginar que essas pessoas estão longe hoje, domingo, fazendo outra coisa, ao invés de estar na casa do Senhor. Mas há esperança,
Deus efetua o querer e também o realizar. É o mesmo Deus que abate, como diz Deuteronômio, o mesmo Deus que abate, o mesmo Deus que fere, é o Deus que cura. A palavra de Deus diz assim, esse profeta agora, o profeta Ezequiel, ele está diante de um contexto onde ele se assusta, mas ao mesmo tempo ele está confiado. O Senhor pode, o Senhor pode. E eu queria perguntar para os irmãos aqui, quem crê que nós podemos ser renovados no poder do Espírito Santo? Quem de fato pode dizer, se o Senhor agir, não vai ter um fraco crente dessa igreja que não vai firmar o golpe e caminhar com alegria, amando a palavra do Senhor? Eu gostaria que você desejasse isso e orasse pela sua igreja assim, para que Deus nos visite com poder e graça, para que Deus fortaleça o coração que está sendo bombardeado de ideologias mundanas, dizendo para que caminhar assim, para que ser tão dedicado, todo domingo. Não precisa disso, é faraisaísmo. Você vai ter a graça do Espírito de Deus, por meio da intercessão da igreja. Senhor, fortaleça ela, fortaleça ele. Senhor, enche o coração dele de ânimo, enche o coração dela de forças, para continuar a caminhada, para continuar a carreira cristã. Deus nos chama a sermos de fato farol. Não é só a música, não é que fala, tem uma música que fala que a gente é farol? Só lá que a gente é farol, Marquinhos. Só na música, porque o resto a gente ora de nós para nós mesmos. É as nossas coisas, as nossas empresas, os nossos negócios, a nossa saúde. Misericórdia, essa é a igreja brasileira. Mas nós queremos que Deus transforme a igreja brasileira. Que nós sejamos um povo intercessor, porque não há nada mais extraordinário, não tem nenhuma manifestação maior de que um homem indiferente a Deus, uma mulher indiferente a Deus, que tinha raiva da palavra de Deus, e essa pessoa se rende a Cristo Jesus e declara, eu encontrei o que eu buscava tanto, o Senhor Jesus se revelou na minha história. Eu não sei de você, mas eu desejo que essa igreja seja cada vez mais cheia de pessoas assim. Por sinal, estou procurando aqui as nossas ovelhinhas. Ovelhinhas, onde vocês estão, ovelhinhas? Não estou vendo a Quirina e não estou vendo a Meire. Quem já orou por ela essa semana? Está vendo? Não ora. Não está sabendo, né? Recebeu o Josivaldo, qualquer igreja quer receber. Josivaldo já está pronto, família. Mas receber gente que nunca entrou numa igreja evangélica e diz assim, eu estou amando ouvir a palavra de Deus. É extraordinário, é o poder de Deus, e Deus faz isso para que a igreja saiba, nesse lugar, o maior milagre que pode acontecer é aos nossos corações, é o coração do povo se render, dizer, consagra-me a Ti, Senhor. Não há nada melhor, nada mais importante do que isso. A palavra de Deus então mostra para nós, nos revela, a partir desse contexto, que Deus vai usar a instrumentalidade de alguns aspectos do profeta, e sobretudo, verso 4. Então ele me disse, o que é para fazer? Profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam o quê? A história do pastor, a história de vitórias do pastor, é isso? As vitórias materiais das empresas do pastor. Então não é esse não também, eu também não tenho, né? Olha lá o que diz o texto, para que eles ouçam o quê? A palavra do Senhor. Amados irmãos, Deus utiliza da sua palavra para que pessoas que estão indiferentes, sem esperança, com o coração em frangalhos, ouça a palavra de Deus, e essa palavra seja um bálsamo,
cure esse coração, traga esperança e renovo, porque diante do mundo aí fora, ela já tentou de tudo. A palavra foi instrumento da restauração. Deus chama mortos por meio da palavra do Senhor. É por isso que tem que fazer o seguinte, irmãos. Estou vendo, achando bom. Primeiro culto oficial que eu estou vendo, meu sobrinho Davi sentado ali. Quer ver, eu vou matar outro de vergonha, esse aí está sozinho. A Giovana já faz tempo que senta ali. Que bom. Papai e mamãe, você tem filhos? Nós vamos mudar a faixa etária das crianças, viu? A partir do ano que vem, cadê a Cândida? Nós vamos botar só de 7 para baixo. Eles já têm acesso à internet, eles já fazem muita coisa no celular deles. Você, papai e mamãe, tem que crer que não é o pastor Fábio que vai alcançar o coração do seu filho, não é o ministério de música. Quem vai alcançar o coração do teu filho é a proclamação da palavra de Deus, e o Espírito de Deus vai usar a palavra do Senhor para confrontar o seu filho, a sua filha, e ele dizer: eu preciso caminhar com Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e quero caminhar com Jesus. Não fica contando historinha da carochinha, não. Não fica deixando só a Marvel formar eles, não. Apresente o evangelho na sua casa. É triste pensar que há famílias no nosso meio que passam a semana com seus filhos sem abrir a Bíblia para dizer assim: vamos ler o texto da palavra de Deus. Você está formando um outro religioso, mas você não está formando alguém que de fato pode ser transformado pelo poder do evangelho. A palavra de Deus transforma a gente que está indiferente em alguém que diz: mamãe, que bom que eu conheci Jesus Cristo por meio da senhora, lendo a palavra de Deus. Que bom, mamãe, que eu aprendi a valorizar o culto. No começo não entendia muita coisa, mas agora estou cada dia mais compreendendo. A voz de Deus tem falado ao meu coração. Se você ouvir isso na sua casa, desce como o homem mais próspero desta terra. A sua riqueza, o seu patrimônio, nada vale se você perder o seu filho sem ouvir a palavra de Deus. Deus chamou o povo que estava como vale de ossos secos, um exército totalmente arruinado. Deus chama ele à vida por meio da palavra. Deus age de maneira que a ação agora, ela é por meio da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês, o quê? O Espírito, e vocês, ruá. Ruá. Rogério Gomes gosta do hebraico também. Lucas também gosta. Ruá. Ruá, essa palavra no hebraico, ou é fôlego, e ela também é aplicada como Espírito de Deus. Ela é utilizada em vários sentidos. Um deles, Deus fez Adão e soprou aonde? Nas narinas, para que ele tivesse o quê? Fôlego de vida. Ruá. Agora o profeta sabe que ele vai anunciar a palavra, mas que ele precisa da ação do Espírito Santo. Sabe por que nós vamos jejuar, irmão Luiz? Estava pensando sobre isso hoje. Nós vamos jejuar não porque a igreja evangélica adotou um modelo que eles jejuam para qualquer coisa. Até para o time ganhar. Já ouvi de tudo. É a banalização da oração e do jejum. Nós vamos jejuar para que quando nós nos reunirmos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, num culto doméstico, não seja só um ritual vazio, mas que o poder do Espírito Santo se manifeste dentro dos nossos lares.
Nós queremos ser visitados pelo poder de Deus. Nós queremos experimentar da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, dentro dos nossos lares. Nós queremos que o Senhor trabalhe no nosso meio. Verso 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem vida. Meu irmão e minha irmã, nós temos que orar, nós temos que gastar tempo jejuando, mas dizendo assim: Senhor, eu estou separando um tempo maior, eu estou fazendo com que... Eu ouvi uma ilustração, achei interessante. Quem já passou um acidente, ficou numa UTI já? Aqui tem alguém? Graças a Deus não? Achei uma ilustração bem interessante. Você tem uma família, sai dirigindo, e acontece um acidente. Você olha para sua esposa, ela está bem. Você olha para o seu filho mais velho, ele está bem. Mas você olha para a sua caçula, a sua filha, e ela está desacordada. E quando chegam os paramédicos, diz, ela precisa de cuidados urgentes. E ela fica ali dias entre a vida e a morte, num hospital. Eu pergunto para você, pai, hoje eu posso entender um pouquinho disso. Você tem fome nesses dias? Você tem vontade de ir para o restaurante, sentar lá e falar assim: ó, desce carne aí. Você tem? Não teria, né? Nenhum pai teria, porque ele diz: eu preciso que a minha filha se recupere. Se a minha filha não se recuperar, nada tem sentido, não adianta eu comer. Eu quero mais que a minha filha seja curada. Assim é a oração e o jejum do povo de Deus. Senhor, a minha filha está tomando caminhos que eu não quero para a minha vida, eu não quero para a vida dela. Senhor, eu vou prostrar os meus joelhos e eu vou declarar que eu dependo do Senhor, e eu vou me humilhar na tua presença até que o Senhor responda. É essa manifestação de humilhação na presença do Senhor, crendo que o Espírito de Deus visita, e se Ele visitar, Ele transforma qualquer quadro. A palavra de Deus diz assim, então, essa relação agora aconteceu a partir do verso 7. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos o verso 7. Então profetizei, como me havia sido, enquanto eu profetizava, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu. Tem muita gente que acha que ser movido pelo Espírito Santo é barulho. Uma coisa que tem que ficar bem clara: povo de Deus se alegra no culto, canta louvores, mas nós temos que estar bem sintonizados para não confundir barulho, ruídos, com a ação de Deus nas nossas vidas. O profeta discerniu muito bem, ruídos aconteceram. Alguns estudiosos vão dizer que houve um terremoto com a palavra no original, mas não era a ação de Deus. Ezequiel não confunde esse barulho, pelo contrário, essa agitação não era o que aqueles ossos secos precisavam. Talvez você já frequentou alguns lugares que era cheio de barulho, mas quando você parava e analisava, você dizia: pouco da palavra de Deus eu ouvi, pouco da exposição da palavra eu ouvi, e você começou a pensar: alguma coisa está errada. Preste bem atenção, aqueles que estão sequíssimos não precisam de barulho apenas, pelo contrário, o que eles precisam é muito mais do que ruído. Eles precisam ser ajuntados, precisam. Olha só o verso agora em diante, vai dizer que eles estavam esparramados, eles estavam num contexto onde houve um ajuntamento. A partir do verso 8 diz: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele,
Mas no final do versículo 8, vamos ler juntos? Mas não havia neles. Você entendeu o que aconteceu? Deus disse para o profeta, profetize. E o profeta foi lá e profetizou conforme Deus ordenou. Os ossos se juntaram, houve ruído, e de repente começou naqueles ossos secos a aparecer carne. Começou a ter tendões. E diz a última palavra, pele sobre eles. Você já imaginou um exército daquele? Quem estava seco, agora tem ali um exército de pessoas com tendões, com pele, mas não tinha vida, não tinha o Espírito de Deus. Amados irmãos, é algo que nós temos na palavra de Deus de maneira que nos chama a atenção. Nós dependemos da ação do Espírito Santo para agradarmos a Deus. Essa igreja está aberta todos os domingos, mas eu quero fazer um convite a você. Se você vier, se você não entender que Deus deseja tirar você de um vale de ossos secos, de um coração de fato que está preso, totalmente algemado num calabouço escuro, angustiante, um local totalmente triste. Se você não entender que o Espírito de Deus convida você a ser liberto desse calabouço, você terá carne, você terá tendões, você terá pele, e as pessoas vão confundir você, inclusive. Está ali, ó. Está ali na igreja. Mas, na verdade, está apenas um boneco. Está apenas um exército que não tem vida. E notem, a palavra de Deus nos chama a compreender que essa ação do Espírito de Deus, é Ele que manifesta, é Ele que produz em nós todo o desejo de nos voltarmos para Deus, de nos arrependermos das nossas faltas, de dizer, Senhor, o Senhor pode me socorrer, o Senhor pode me libertar desse calabouço que eu estou escuro, o Senhor pode, tenha misericórdia de mim. Uma das lições que eu aprendi estudando esse capítulo é que esse convite é um convite a quem não conhece Cristo, claro que é. Eu trouxe a perspectiva da igreja, nós estamos aqui com a igreja. Tem muitas pessoas, Paul Washer defende que esse é um texto onde o evangelho é apresentado, e eu concordo. Tem muitas pessoas que hoje recebem um convite dizendo, olha, Jesus te ama. Ah, é? Jesus me ama? Mas eu sou um adúltero. Jesus me ama? Eu estou preso em pornografia até a tampa. Jesus me ama? Eu dou golpe em todo mundo que eu faço negócios. Jesus me ama? Então eu quero ser Jesus mesmo, né? Ele me aceita, então, como desse jeito? Eu achei interessante uma demonstração de um texto da palavra de Deus, lá dos evangelhos, a respeito do filho pródigo. Aonde o filho pródigo se encontrou no pior momento? Numa pocilga, num local de porcos. E se fosse nos nossos dias, alguém chegaria e diria para ele, Jesus te ama. Sabe o que ele pensaria? Ah, então se Jesus me ama, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Mas não. O texto lá não diz que alguém chegou, mas a mensagem é clara. Aquele rapaz teve que tomar consciência. Eu estou no chiqueiro, eu estou num local sujo. O meu lugar não é aqui. Eu me arrependo da minha decisão. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero caminhar com o meu Pai. Eu não quero esse lugar imundo para mim. Esse é o convite do Evangelho. Eu quero convidá-lo de maneira que você saiba. O desafio que nós temos hoje
é ouvirmos a voz do Senhor e pedirmos que Ele nos liberte de todas as algemas que nos tentam prender com os valores desta vida. Algemas que tantas vezes querem nos dominar com as práticas deste mundo. Amados irmãos, eu quero partir para o final dizendo, a partir do verso 10, nós temos algo extraordinário. Deus levanta por meio daquele vale de ossos secos. Deus levanta agora um exército. Deus faz daquele monte de ossos secos um exército que agora eles vão sair daquela condição terrível de caminhada nessa vida. Verso 12, verso 13 diz assim. Verso 12: portanto, profetize, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Deus faz um convite, Deus, através do profeta, declara: eu farei vocês sair dessa situação terrível, sair dessa situação totalmente sem esperança, aprisionados, por meio de uma ação que vai acontecer, por meio da palavra do Senhor, por meio da ação do Espírito Santo, por meio do profeta. E eu quero então terminar nessa noite com a seguinte avaliação. Meu irmão e minha irmã, como você tem caminhado na vida cristã? Como você tem avaliado a sua vida? Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: olha, eu estou indo, mas estou com muita dificuldade, até mesmo de chegar para cultuar, colocar o meu coração na presença do Senhor. Saiba de uma coisa, o convite da palavra do Senhor, o convite o profeta deveria proclamar, o profeta deveria pregar, e a partir da ação do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, a nação de Israel seria restaurada, seria fortalecida, seria reerguida. Não importa qual a condição que você vem caminhando, Deus pode fazer de você um homem cheio de paz, um homem cheio de expectativa na palavra de Deus, um homem com as feridas curadas, a partir do momento que você receba o convite, e o convite é: se renda, coloque o seu coração diante do Senhor, se arrependa dos caminhos tortuosos que você tem vivido, e diga: Senhor, consagre minha vida. Às vezes, como pastor, eu fico pensando: Senhor, faz de nós um povo sensível à Tua voz. Às vezes, como pastor, eu fico pensando: Senhor, se o Senhor nos visitar, nós teremos uma paixão pelo Teu nome, nós teremos uma paixão de cultuar o Teu nome, nós teremos ojeriza do pecado nas nossas vidas. Mas se o Senhor não nos visitar, se o Senhor não olhar para nós com misericórdia, nós viveremos cheio de pecados, manchando a nossa caminhada, nós viveremos insensíveis à Tua voz, e aparentemente está tudo bem. Deus nos livre de cairmos numa ruína e sermos encontrados como vale de ossos secos. O convite que eu faço a todos nós: ouça a voz do Senhor ao seu coração. É um convite de amor, um convite pessoal, um convite que ninguém vai saber, mas no seu coração diga: Senhor, faz de mim um homem que tenha pele, um homem que tenha tendões, mas que seja uma pessoa, que eu seja uma pessoa movida pelo Teu Espírito. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu conheci a religião, olha, eu converso muito com o Lucas. É outro que falou para mim: achei estranhíssimo o primeiro culto que eu participei.
Eu falei assim, ainda bem que você veio na Presbiteriana. Se fosse na Universal, misericórdia, né? Mas ele nunca iria lá na Universal. Ele conheceu Jesus Cristo estudando a palavra de Deus. Então ele só não estava acostumado com a liturgia. Senta, levanta, canta, ora. Mas essas coisas vai acostumando. Mas uma coisa que chama a atenção, a maneira de chegar na igreja e a maneira de ficar perpetuados na igreja, mas indiferentes à voz de Deus, brincando de ser cristão, de certa forma, despreocupado da vida centrada da palavra do Senhor. Eu usei o caso dele. Estou só preparando ele casar com a Cris logo para receber como membro. A Marcha faz uma pressão nele, né? Porque todos que amam a Jesus começam assim. Como é bom conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Como a minha vida agora é outra a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo na minha história. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Talvez seja o seu pensamento, por que eu não conhecia antes? Eu tenho um convite para você, caminhar com Cristo não é uma vida de regras. Caminhar com Cristo é ser liberto desse calabouço escuro, maldito e fedido. Caminhar com Cristo é se render a Ele, confessar tudo que você produziu e procurou, mas agora caminhar com Cristo é caminhar com o coração, com a alma digna, ou melhor, na presença do Senhor, declarando ao Senhor que o seu coração agora se alegra em engrandecer o nome do seu Salvador. A palavra de Deus diz que esse povo, verso 20, antes do 26, versículo 14, nós vamos orar. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na minha própria terra. Lembrei um detalhe aqui, né? Quando o Espírito de Deus convida a sair do calabouço do pecado, a pessoa começa a corrigir. Ele fala, não tem mais prazer. Essa semana eu recebi uma crente aqui. Pastor, eu não acredito que eu andei tão errado desse jeito. E agora? Ou conserta, porque não tem mais jeito. Eu preciso caminhar pautada pela palavra de Deus. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo não é falar em línguas. Ser uma pessoa movida pelo poder do Espírito Santo não é orar alto. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é ser uma pessoa que a vida é direcionada pelas Escrituras Sagradas e tem prazer na santidade. Tem ojeriza, eu repito, do pecado. E quando peca, dobra os joelhos e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Convido você a ficar em pé, nós vamos orar.